Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora uma edição especial do Futuro Talks. Hoje a gente vai falar sobre acidente vascular cerebral. Todos os anos, mais de 12 milhões de pessoas têm algum tipo de AVC no mundo, com 6 milhões e meio de mortes. É a segunda principal causa de óbito, atrás apenas do infarto. No programa, hoje, a gente vai explorar as causas do AVC e os tratamentos, inclusive a trombectomia mecânica, que é uma cirurgia minimamente invasiva recomendada para os casos graves de AVC isquêmico. Bom, antes de apresentar o meu convidado, eu não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações. Esse Futuro Talks é oferecido pela Medtronic. Bom, agora eu vou falar do meu convidado de hoje. Ele é neuroradiologista intervencionista, é chefe do serviço de neuroradiologia intervencionista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde também é professor colaborador. Além disso, ele também é chefe do serviço de neuroradiologia intervencionista do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Dr. Michel Fruditi. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Natália. Muito Acertei obrigado seu pelo sobrenome, convite. doutor? Fruditi? Exatamente. Então, pronto. Falou com propriedade. Doutor, eu queria começar com o básico aqui. Eu falei que a gente vai falar sobre AVC e a ideia é a gente explorar todos os aspectos do AVC. Mas, para a gente começar, o que é um acidente vascular cerebral? Ok. Aqui a linguagem vai ser para o público que não é médico. Vamos Então, lá. se em algum momento eu começar a falar difícil, Eu me te puxo avisa de que eu volta. volto e tal. Então, o AVC, o acidente vascular cerebral, a gente poderia talvez chamá-lo de um ataque cerebral, de um evento abrupto, um evento agudo vascular no cérebro. O que quer dizer isso? Ou uma falta de circulação abrupta, ou o rompimento de um vaso causando um extravasamento do sangue no cérebro. São dois grupos, aí a gente já divide os AVCs isquêmicos, que são a grande maioria, 80% dos casos, e os AVCs hemorrágicos causados pelo extravasamento do sangue, que são os AVCs hemorrágicos. Esses hemorrágicos representam um grupo à parte do que talvez a gente tenha que discutir aqui. Doutora, a gente vai falar agora principalmente então do AVC isquêmico, que responde a 80% dos casos, certo? Isso. Eu queria que você trouxesse aqui pra gente um pouco dos principais sintomas, então, em relação ao AVC isquêmico. Tratando-se de um evento agudo, né, seja ele pela oclusão de um vaso, de uma circulação cerebral, o sintoma neurológico vai se instalar agudamente. Então é como se a gente estivesse conversando aqui e de repente eu parasse de falar. Ou se o nosso cinegrafista estivesse aqui segurando a câmera e de repente a câmera caísse da mão dele porque o braço dele ficou mole, ficou fraco. Então esse é um sintoma agudo. Mesmo que a pessoa não perceba eventualmente, ela deve perceber. Mas mesmo que ela não consiga expressar o que está acontecendo, quem estiver ao lado, se souber reconhecer os sintomas, vai perceber. Então os sintomas mais comuns, a gama de sintomas é enorme, os sintomas neurológicos são muitos, mas assim, principalmente sintomas motores, como eu já falei, a perda da força numa metade do corpo, né? O cérebro, nós temos na verdade dois cérebros, o cérebro direito, o cérebro esquerdo. Cérebro direito responde pelo que acontece do lado esquerdo do nosso corpo e vice-versa. Então, a perda da circulação do lado direito vai causar uma perda da força no lado contrário. Já com respeito à linguagem, a maior parte da população tem a dominância da linguagem no hemisfério esquerdo, no lado esquerdo. Então, se for do lado esquerdo, ela não vai conseguir falar ou não vai compreender a linguagem falada. Desvio da boca, né? Perda da rima facial, dificuldade para enxergar, outros sintomas, depende do local que está acontecendo o AVC, pode incluir também tontura súbita, perda de equilíbrio, mas isso já é a exceção. O mais comum que a gente deveria educar as pessoas é perda da movimentação numa metade do corpo, dificuldade para falar e boca torta, né? Existe até alguns slogans aí que tem com siglas, né? No Brasil se usou o sorriso, abraço e a fala, né? E doutor, agora pensando ainda nesse termo de educação, pode acontecer da pessoa ter só um desses sintomas ou Pode. normalmente vem os três juntos? Não, pode ser só um. Pode só perder a força Quanto ou só a boca?
Veja, está entrando num ponto É, mais interessante ainda. Quanto mais sintoma, mais grave vai ser o AVC. Então, até isso de se perceber quão grave é o sintoma, pode até já nos dizer, é um AVC maior ou é um AVC menor, o tipo de tratamento também vai variar. entendi. Eu já ouvi de alguns especialistas essa importância da detecção rápida, ou seja, você percebe que está com sintomas e precisa procurar o mais rápido possível um serviço, né, para ser atendido. Por que é importante essa velocidade? Porque o cérebro morre rápido. O cérebro é um tecido extremamente nobre e extremamente suscetível à hipóxia, à falta de oxigênio. Então, quando a gente pinça a artéria carótida que leva sangue ao cérebro, se não houver uma suplência do sangue para esse hemisfério pelo lado contrário, porque existem comunicações de um lado com o outro, se a pessoa constitucionalmente não tiver essa circulação chamada colateral, começa a morrer em poucos minutos. Minutos. Né? São milhões de neurônios que morrem a cada minuto. E esses que morrem, a gente não tem como restabelecê-los. Perdeu. Né? A gente tem que correr atrás daqueles que ainda não estão mortos, mas que estão sofrendo. Então, pode ser que parte desses sintomas não sejam já em função de neurônios mortos, mas daqueles que estão sofrendo. Então, o tratamento tem que ser o mais rápido possível, porque essa progressão de neurônio que está sofrendo para neurônio morto, para cada pessoa é de um jeito. Tem pessoas que progridem muito rapidamente e tem pessoas que toleram mais, né? São mais resistentes. Entendi. Então, doutora, fazendo o caminho, né? Primeiro a detecção dos sintomas, ou linguagem, perda de força, essa rima que você Rima trouxe, labial, rima né? É o labial, né? Que fica equilíbrio aqui das torto. duas partes da boca. Se uma ficar fraca, desvia para o outro lado. Tá. Né? Então, procure ajuda, porque o tratamento, o quanto Pode antes. ser um AVC. Tá, Quem vai ver se é mesmo um AVC é o serviço médico. tá. Então, assim, toda suspeita tem que ser avaliada, porque se for AVC, nós estamos perdendo tempo. Pode ser que a gente vá levar pessoas que não tenham AVC, vão passar numa triagem. Não é um AVC, é outra causa. Tá bom, perfeito. Então, vamos lá. Chegamos no hospital e foi detectado que sim é um AVC. Qual que é o próximo passo a partir disso? Eu queria entender um pouco as possibilidades de tratamento para Sim. esse paciente. Na verdade, em sistemas de saúde já organizados, tudo começa já no pré-hospitalar. Tá. É o serviço que vai atender o doente na hora que já vai fazer uma escala inicial de avaliação, vai saber se é um AVC grave ou não grave. Dependendo disso, o doente iria para um centro menor ou maior. Isso é uma outra discussão. Como encaminhar, qual é a linha desse doente? Né? AVCs mais graves podem ir direto para um centro maior, que ele pode precisar da trombectomia, de um tratamento maior. AVCs menores passariam num centro menor, com uma capacidade de atendimento menor e teria como referência, posteriormente, caso necessário, um serviço maior. Então, a primeira detecção é muito importante. Chegando num desses dois serviços de saúde, o primeiro exame que vai se fazer, além de uma bateria sanguínea, exame clínico, é a tomografia de crânio para se determinar se esse AVC é hemorrágico ou isquêmico. Né? Descartando o hemorrágico, os 20%, aí é um tipo de tratamento. Tá. E aí, em termos de tratamento, então hoje existem tratamentos que são possíveis, o quê? Para reverter o que está acontecendo, doutor? Exatamente. Então, existem tratamentos medicamentosos, existem remédios injetados na veia que vão dissolver o coágulo. Tá. Né? São chamados trombolíticos. Esses nós já temos no mundo há mais de 20 anos, com uma boa eficácia. No Brasil, desde 2012, isso já consta do nosso atendimento de saúde na saúde pública. Demoramos bastante para tê-lo, mas temos desde 2012. E se esse trombolítico ele pode ser utilizado nas primeiras 4 horas e meia após o início dos sintomas. Então veja que a janela é curta. É difícil o doente chegar, né, ter um atendimento, tem a fila, tem o trânsito. Chegar no hospital realmente está cheio, então tem que ter uma linha de cuidado pronta para que esse doente passe na frente de vários outros. Né? Então, essa é uma das maneiras de tratar, que tem um grau de evidência 1A, a maior evidência possível de que funciona. Porém, se a gente estiver falando de um AVC grande, aquele com muito sintoma, aquele que se deve a uma oclusão de uma grande artéria do cérebro, a eficácia desse remédio é pequena.
máximo 10%. Nossa. Então, ele não vai conseguir dissolver um grande coágulo. Ele é bom para dissolver coágulos menores. Para esses que são oclusões de vasos grandes, aí sim existe já, também com grau 1A de evidência, a maior evidência do mundo, é a trombectomia mecânica. Esse é um procedimento para se remover o coágulo que está obstruindo o vaso, a artéria. Então, agora acho que vale a gente entrar e explicar um pouco o que é a trombectomia mecânica, né? Como que ela faz essa diferença para a vida do paciente? A trombectomia mecânica, grosso modo, né, consiste na remoção do coágulo que está ali. Você pode fazer isso com um dispositivo, que é um dispositivo chamado stent retriever, é um tipo de stent que não é implantado, né? Diferente dos stents que ficam no coração, que ficam no rim, nas pernas, tal, quando se coloca, ele é um stent que vai ser colocado com o intuito de remover o coágulo. Como se fosse, vamos falar, uma peneira, que vai lá, tira. Ou um mecanismo de sucção. Imagine um catéter que tenha um tubinho, né? Um catéter é um tubo de plástico que consegue chegar lá, cara a cara com o coágulo, se põe uma aspiração, sucção e tira esse coágulo. Pode-se usar um ou outro método ou a combinação dos dois. Óbvio que esses dois, seja a aspiração, seja o stent, servem para vasos maiores. Vasos muito, muito pequenos, já da microcirculação, a gente não consegue ir lá e retirar. Aí tem que usar o trombolítico quando possível. Tá. Então, é uma cirurgia minimamente invasiva. O paciente ele vai para um centro cirúrgico para fazer essa retirada, é isso? Chama-se hemodinâmica, Tá. ou unidade de tratamento do AVC. Isso é feito pela artéria, pode ser feito pela artéria femoral, aqui da virilha, ou a radial, uma artéria aqui, ou, excepcionalmente, até a punção direta da carótida, que é por onde tudo começou há mais de 40 anos atrás. Entendi. E aí, então, pensando no resultado para o paciente, assim, depois que passou por todo esse processo viu sintomas, teve a triagem, foi encaminhado para o serviço, detectado que é um AVC grave, então vai para esse terceiro passo ali, que é o procedimento. O que acontece com o paciente depois? Se tudo isso acontecer no tempo certo e feito de maneira adequada? Veja, a gente falou que o trombolítico no vaso grande, no grande coágulo, ele recanaliza 10% dos casos. A combinação dos métodos, seja com stent, com aspiração, recanaliza entre 70% e 80% dos casos. Então, o prognóstico neurológico é totalmente dependente do tempo e do grau de recanalização, né? Nem sempre a gente tem uma recanalização total, plena, sem a fragmentação desse grande coágulo para microcirculação. Esse é o ideal, né? Que a gente conseguisse ir lá, remover o coágulo rapidamente, com segurança, e sem fragmentar esse coágulo, sem que pequenos coágulos se desprendessem e fossem para a microcirculação. Quando a gente consegue isso, a chance de recuperação, de independência funcional, sem sequelas, aumenta muito. Então você vai ter, nos grandes estudos que foram feitos, inclusive o estudo brasileiro, que foi publicado em 2020, você tem recuperação funcional em 50% a 60% dos casos. Interessante. Esse tratamento, ele está disponível no SUS, doutor? Em alguns poucos centros do Brasil tem disponível por iniciativas de prefeituras ou de governos estaduais, porque o custeio desse material ainda não é feito pelo SUS de maneira rotineira. Então, alguns locais se adiantaram, têm um custeio próprio e são iniciativas de sucesso já comprovadas, funcionando muito bem e realmente mudando o desfecho desses casos. São pessoas que estariam com sequelas graves, dependentes, né? Muitos não vão morrer, mas vão ficar dependentes. Era isso que eu queria te perguntar agora sobre as sequelas, né? Alguns números atuais que eu trouxe aqui. No Brasil, o AVC matou 50 mil no primeiro semestre desse ano e 114 mil ao todo em 2022, segundo os cartórios de registro civil do Brasil. Como você disse, né? Além da morte, o AVC é uma das doenças que mais incapacitam os pacientes. E aí se fala dessas sequelas que são potenciais do AVC. Eu queria te ouvir um pouco sobre quais são essas sequelas. As sequelas, como eu falei lá no começo, elas são aquelas que manifestaram o próprio AVC. Os então, sintomas. por exemplo, se a pessoa teve uma paralisia, a sequela pode ser paralisia.
Se a pessoa teve um distúrbio da fala, a sequela pode ser a fala, mesmo que não vá voltar totalmente. O que eu gostaria de frisar muito aqui é que o tratamento do AVC, ele não mexe tanto com a mortalidade. Infelizmente, todos os estudos, seja internacionais ou nacionais, mostraram uma grande redução na sequela, na incapacidade dessa pessoa, não na mortalidade. Então, a maioria dos trials tem aproximadamente 20% de mortalidade, né, nas oclusões de grandes vasos. Isso é um número que, para isso mudar, a gente tem que mudar a qualidade da saúde dessa pessoa antes dela ter o AVC. Agora, a redução de sequelas, de dependência, isso sim é o que a gente consegue mudar o destino dessa pessoa, né? Ficar paralisada, ficar numa cama, numa cadeira de rodas, ou voltar a andar, talvez plenamente, ou com uma pequena bengala. Isso você trouxe ali os dados de uma possibilidade até 70% de redução de sequelas, é isso, doutor? Não, 70% seria de recanalização, Tá. redução de sequela aí 50%, 60% Tá. de independência funcional. Isso é o que se tem de melhor. Quanto mais rápido for essa cadeia de atendimento, melhor será. Então, enquanto os serviços estrangeiros já estão correndo atrás de 10 minutos, como diminuir 10 minutos no atendimento? Como diminuir 5 minutos? Todo minuto faz diferença. Nós, infelizmente, ainda perdemos bastante tempo, né? Não sei se hoje, dependendo de uma grande cidade como São Paulo, Rio, se a gente ligar para o SAMU, nesse prédio que nós estamos, falar, olha, a pessoa aqui está tendo um AVC, eu sou médico, eu estou vendo. Talvez demore muito para chegar uma ambulância aqui. Eu até, antes de fazer a próxima pergunta, quero usar esse seu gancho. No caso, então, de alguém que está assistindo a gente perceber, né, que o meu pai, o meu irmão, o meu avô está tendo um AVC, e ele percebe que o SAMU vai demorar, é mais valioso que ele vá, se ele puder, dirigindo para o hospital. Sim. Diferente do infarto, que a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória durante o transporte, no AVC isso não acontece, né? Excepcionalmente, é muito, muito, muito raro. Então, vale a pena ir de carro. Tá. A gente vê os serviços que estão funcionando pelo Brasil, a gente vê que não é a minoria que chega pelo SAMU. A minoria, exceto algumas capitais que tenham uma coisa bem coordenada com o SAMU. Por exemplo, o SAMU tem um ranqueamento de doenças que realmente são colocadas como prioritárias, né? Se eu ligar para o SAMU e falar, olha, tem um baleado aqui, vai a ambulância. É um infarto, vai a ambulância. É um politrauma, a pessoa caiu do telhado, vai a ambulância. Se for um AVC, não, pera, eu tenho um baleado, eu tenho... É o quinto da lista. Quando eu tiver uma ambulância, eu mando. É capaz Entendi. de ela chegar aqui no fim da tarde. Entendi. E o tempo é crucial, como você bem disse. Crucial. Fora isso, não é só culpa do SAMU, não. Uhum. Isso acontece dentro dos hospitais, né? Por que o doente do AVC ele é negligenciado no atendimento? Porque não dói. A pessoa chega com dor no peito, é aquele drama, todo mundo fala, está morrendo, passa tudo na frente. O AVC chega sem falar, quieto, paralisado, fica lá esperando abrir ficha. Então, até mesmo o porteiro do hospital tem que saber. Essa é uma emergência, apesar de não estar doendo, não estar gritando, etc., não estar sangrando. Então, é uma emergência. Então, todo mundo tem que estar treinado, né? Tem que se treinar todo mundo para se entender. Tem que treinar os médicos também. Não é o médico da linha de frente, ele não é um neurologista, alguém que conhece, mas ele tem que estar ambientado e saber que é uma emergência, tem tratamento, né? Nós temos um tabu, nós carregamos um tabu, que AVC significa correr atrás da reabilitação. Na verdade, a reabilitação é para o que sobrar de sequela, e não como o tratamento. O tratamento não é fisioterapia. Fisioterapia é para o que sobrar de déficit lá na frente. Vai sair do hospital, vai fazer fisioterapia. Ou dentro do hospital já vai começar a fisioterapia. Mas não é. O tratamento não é fisioterapia. O tratamento é remover o coágulo, restabelecer a melhor condição de fluxo possível, minimizar a sequela. O que sobrar de sequela, aí vem todo mundo. Físio, fono, terapia ocupacional, vem todo mundo, pacote completo. E é o que você está trazendo, né, doutor? Que hoje a gente já tem essa possibilidade de tratar mesmo o doente para reduzir essas sequelas e impactar totalmente na qualidade de vida dele, né?
As estratégias para se tentar recanalizar esses vasos existem há muito tempo, né? Isso foi provado como eficaz e seguro por 5 trials multicêntricos internacionais publicados em 2015. Depois tiveram mais 2 que entraram e, finalmente, o estudo nacional, o Resilient, publicado em 2020 no New England Journal of Medicine. Quer dizer, é um grau 1A de evidência, né? Existe um parâmetro que se usa em medicina, que é o NNT, número de doentes que você deve tratar para evitar uma morte ou uma sequela grave. O NNT da trombectomia mecânica é um dos menores que existe em medicina. 4. Você precisa tratar 4 doentes para evitar uma morte ou sequela. Isso não existe. Nem na angioplastia, para infarto do miocárdio, você não tem um número tão maravilhoso. Nem no tratamento da sepse, que você dá antibiótico na infecção, nem na sepse você tem um NT tão baixo. Então, a evidência de que esse procedimento é efetivo é a melhor que a gente tem na medicina. Interessante. Doutor, pensando, acho que a questão da evidência é inquestionável, você trouxe isso Inquestionável. aqui agora. Agora, tem um ponto que é importante sempre quando a gente pensa num novo tratamento, é se ele é custo-efetivo. Efetivo a gente já entendeu o que é. Nesse caso, a gente tem evidência da custo-efetividade da trombectomia? Tem também. Tem estudos de custo-efetividade feitos fora do Brasil e feitos também no Brasil. Então, quem já estudou o quanto essa redução de sequela impacta para o sistema de saúde, seja público ou privado, diminuindo terapias, diminuindo necessidade de home care, diminuindo necessidade de insumos como fraldas, né? Coisa que a gente nem pensa. Quanto custa manter uma pessoa em casa com uma sequela, né? Isso é muito custo-efetivo, já está provado também que então vale a pena. Você gasta mais, obviamente, o custo daquela internação é maior naquele momento, porque você gasta em material, só que você diminui o período de internação, você diminui as complicações que vêm. Um caso não tratado, uma oclusão de grande vaso que vai ficar no hospital, ele vai ficar 30 dias, 40 dias, vai ter infecção. É quase impossível não ter alguma infecção, porque é um doente muito invadido, né? Vai ter vários catéteres, sondas, ficar acamado. Então, quanto antes esse doente se recuperar e levantar, menos problema, menos complicações. Então, você economiza. Na verdade, você economiza. Fora os custos indiretos, né, doutor? Da pessoa que cuida, de repente aquela esposa que para de trabalhar para ficar cuidando, né? Eu acho Isso que... é uma tristeza, porque você não mata, mas você mata a família, né? Alguém vai ter que cuidar dessa pessoa. E às vezes a condição social dessa pessoa já é precária, né? Vale a gente dizer aqui que o AVC é uma doença de pessoas mais humildes, de pessoas mais pobres, porque tem menos acesso à prevenção, né? Tratam menos os fatores de risco. Então é a população mais vulnerável. Tá. E, doutora, você me trouxe que esse tratamento está disponível em alguns poucos centros do SUS. O que falta para que ele seja acessível totalmente para as pessoas que acessam o sistema via o sistema público de saúde? É uma decisão política, né? Eu acho que assim, evidência nós já temos, a Câmara Técnica já se manifestou e já publicou uma portaria validando o método. Agora, a intenção de colocar isso nos primeiros centros nacionais, ela já está acontecendo. Eu acho que é uma questão de tempo, de organização, de se definir quais serão esses centros que vão começar a fazer esse tratamento. E há necessidade também de se organizar o sistema, né? Eu falei aqui vários pontos que mostram que não basta ter o material lá no hospital disponível, não basta ter o profissional que saiba fazer, o aparelho que a gente usa para fazer, né? Você precisa de toda uma cadeia funcionando e isso é o mais difícil. O desafio maior é organizar. Então, o que falta é um pouco de empenho político. Eu acho que a gestão atual está sensível a isso, já sabem que vale a pena, eu acho que vai acontecer nos próximos meses. A gente precisa se organizar, né? Nós temos exemplos de sucesso dentro do Brasil, não precisamos tanto copiar o que acontece fora do Brasil. Temos cidades do Brasil que funcionam muito bem, né? Vou dar 2 exemplos aqui: Vitória, Fortaleza, Ribeirão Preto, Blumenau, Blumenau não, Joinville. Joinville é um exemplo de sucesso. Nós temos exemplos aqui mesmo, né? Como organizar o nosso sistema. Perfeito.
Doutor, eu imagino que em toda a sua jornada você tenha acompanhado de perto todas as evoluções do AVC, né, em termos de tratamento, inclusive a trombectomia. Como que você vê o futuro do AVC? Quais são os próximos passos? Está me chamando de velho, né? Mas eu vi mesmo a coisa acontecendo desde antes de ter esses dispositivos, né? A tentativa dos grandes mestres era ir lá, injetar o trombolítico localmente, né? Isso já mostrou também que funcionava antes mesmo de ter os dispositivos. A gente pode olhar o futuro por vários ângulos, né? Eu acho que a gente pode ver, do ponto de vista tecnológico, dispositivos mais eficientes, mais seguros, mais fáceis de usar. A gente pode ver remédios mais eficientes em dissolver esses coágulos, remédios que possam ser utilizados além dessas janelas curtas de tempo. A gente pode ver, pelo lado do nosso governo, né, disponibilizando o tratamento para toda a população. A gente pode também pensar num governo que investe muito em prevenção, né? A gente tem que tratar os fatores de risco. Não adianta ter o fim da cadeia funcionando se você tem uma população doente, hipertensa, descontrolada, obesa, que infelizmente não faz exercício, não tem uma dieta adequada. Então, e a gente pode olhar também pelo lado da educação. Nós temos que educar, talvez, os mais jovens que vão tratar da gente aqui, né? Que vão perceber que os mais velhinhos vão estar tendo um AVC. Então, eu já fui na escola, eu tive sorte, né? Minha filha, no terceiro ano do ensino médio, me chamou para dar uma palestra para os alunos. E eu falei disso. Falei, olha, os sintomas do AVC são esses, vocês têm que saber. Amanhã é a tia, a avó que vai estar tendo. Existe tratamento, né? Tem que ir para o hospital rápido por causa disso tudo que nós falamos. Então, eu vejo um futuro assim de uma população mais educada também para o assunto e um governo mais atencioso também com essa doença, que ela é muito importante e ela é deixada de lado. Muito bom. Doutor Michel, eu queria te agradecer demais, assim, por todos os esclarecimentos. Acho que esse vídeo também fica como um lugar que as pessoas podem aprender, compartilhar e fazer um pouco dessa educação que você trouxe agora, né? Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigada também a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Se vocês ainda não assinam o canal, não se esqueçam de assinar. Até a próxima.